Você sabe o que influencia as suas ações? Você já percebeu em alguns momentos da sua vida, algumas situações em que você falou algo e depois você pensou, por que eu falei aquilo? Ou então, um certo momento você trava na hora que não deveria travar e aí fica se pensando por que aquilo ocorre e por que aquilo ocorre com frequência, né? Você percebe que existem alguns padrões ou pelo menos algumas situações repetitivas que acontecem em horas inapropriadas, em horas que não deveria acontecer aquilo, mas você não sabe explicar, você não tem os porquês, né? Por que aquilo acontece na sua vida e por que aquilo vem se repetindo e aí desde sempre, desde que você se entende por gente, esses comportamentos se repetem e você não sabe por quê. Hoje, neste episódio, eu vou te mostrar como acessar as respostas, né? Como acessar esse mapa dos seus porquês, né? O que explica essas situações que vêm acontecendo ao longo da sua vida e o que isso tem de importante, né? E o que isso pode trazer de relevante aí para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe o seu like neste vídeo. Autoconhecimento não é terapia. A palavra autoconhecimento, assim como autoajuda, elas estão carregadas, né, de alguns conceitos, de algumas ideias pré-concebidas e até pelo mau uso, né, de estratégias de autoajuda ou de autoconhecimento, essa importante reflexão, né, esse importante conceito acaba ficando em segundo plano na vida de muitas pessoas, ou elas ficam ali resguardadas ao ambiente clínico, ao ambiente terapêutico propriamente dizendo, só que autoconhecimento, eu posso dizer que é a inteligência aplicada, né? É quando a gente entende um pouco sobre nós mesmos, né? É quando a gente conhece a nós mesmos, quando a gente conhece o funcionamento da nossa mente, conhecemos informações importantíssimas e relevantes para lidar no dia a dia, que a maior parte da nossa vida a gente precisa tomar decisões e ações ali na hora, né, no momento presente, e nem sempre a gente consegue contar ou com uma ajuda profissional, né, seja de um psicólogo, psicanalista, como for. E também, muitas vezes, nós não temos outras pessoas, não temos grandes amigos, dependendo da situação. Não é qualquer pessoa que a gente pode contar, então a gente tem nós mesmos. E quando a gente conhece um pouco sobre essa engrenagem de quem nós somos, tudo muda, ou pelo menos as nossas decisões passam a ser pautadas em fundamentos muito mais sólidos do que simplesmente deixar a vida nos levar. E como analista corporal, eu não poderia deixar de falar sobre uma das técnicas que eu uso, que é a própria análise corporal, que não é necessariamente uma terapia, embora em certos momentos as direções que ela dá pode ter efeito terapêutico, mas ela não é considerada propriamente uma terapia. Ela é um meio de desenvolvimento pessoal mesmo. Muitos psicólogos e psicanalistas estão buscando se formar em análise corporal justamente para aumentar a sua percepção, para ajudar melhor o seu cliente, o paciente, e potencializar ali os resultados, né, referente ao tratamento. Mas individualmente, né, e não só para os profissionais da área, né, os profissionais do desenvolvimento humano, para uso individual, também é excelente ter esse conhecimento, porque ele serve para trazer clareza para as nossas decisões, principalmente para as nossas percepções, que a gente, ao conhecer como a gente funciona, a gente começa a enxergar, a perceber as coisas de uma forma diferente, ou perceber de uma forma mais ajustada a forma como nós funcionamos normalmente. A gente consegue reconhecer melhor dentro das coisas que estão acontecendo quem está no comando, né? Qual traço, enfim, qual característica nossa
está ali no controle no momento e a gente consegue uma certa autonomia para controlar. A palavra controle, ela não é muito bem querida, né, no movimento, no ambiente de desenvolvimento pessoal, mas é exatamente isso. É você aprender a administrar, não é tolir, mas administrar aquilo que precisa ser administrado para que você alcance aquilo que você quer, para que você conseguir fazer o que você quer, sem travar na hora que não deve, sem ter grandes prejuízos ao longo do processo. Quando você entende como a sua mente funciona, você deixa de desperdiçar energia com conflitos internos, com aquelas dúvidas, com aquelas travas inesperadas, com aqueles bloqueios fora de hora, e você começa a atuar com mais precisão, né? Com mais assertividade, tomar decisões mais concretas e ações mais coerentes com aquilo que você precisa fazer, respeitando quem você é. Afinal, o que é a análise corporal? Eu já falei em alguns outros episódios, mas eu vou repetir aqui rapidinho que a análise corporal ela é uma técnica que identifica padrões mentais a partir do seu corpo. Sim, não é só da sua mente. O seu corpo, o nosso corpo é como se fosse uma lente, um espelho que transmite padrões comportamentais de acordo com alguns aspectos que foram mapeados. Existem 5 traços de caráter, e esses 5 traços, eles não são necessariamente rótulos que diz, você é assim, vai morrer assim e não pode mudar, embora sim, você vai morrer assim, mas não significa que esse assim seja algo ruim, porque esses 5 traços, eles têm comportamentos bons e comportamentos ruins, que a gente chama de em dor ou no recurso, né, no recurso ou na dor. E o objetivo da técnica da análise corporal é justamente identificar o quanto de cada um você tem, quais as combinações que te tornam, quais são essas combinações, né, de traços que você tem e buscar sempre levá-lo para o recurso, né? Existem duas formas de funcionar, doentia e saudável, e a técnica vai te direcionar para o lado saudável. Quando você tem esse mapa, identifica ali os seus padrões, né, o quanto de cada um você tem, você consegue identificar por que ou você é mais racional ou mais impulsivo, por que você adia decisões, ou por que você é mais controlador, por que você fala demais ou você se cala em momentos mais importantes quando você deveria se expressar. Então, todas essas nuances, né, todos esses padrões repetitivos de comportamento, eles têm explicação nos seus traços de caráter. E a ferramenta Mapa de Caracteres, ela faz isso, ela mede. Primeiro ela vai medir, depois ela vai fazer ali a análise dos dados, né? Para quem é do mundo corporativo, a análise de dados é um fator essencial. E essa ferramenta, né, psicométrica, nada mais é do que justamente trazer dados, né? Trazer formas científicas, né, e validadas, porém com dados, para que a gente possa entender e tomar decisões a partir desses dados. E por que isso importa no mundo profissional? É justamente como eu falei, quando a gente entende, a gente sai daquele movimento do deixa a vida me levar. Costumo dizer que eu gostaria de ter tido esse conhecimento muito antes da minha carreira profissional, porque exatamente eu tinha bastante conhecimento técnico. Hoje uso as minhas formações em conhecimentos psicocomportamentais como carro-chefe da minha profissão, embora eu tenha várias outras formações técnicas, justamente porque eu escolhi esse caminho para ajudar quem precisa, assim como eu gostaria de ter tido alguém como eu para me ajudar, porque eu sempre fui muito boa tecnicamente, eu recebia feedbacks constantes, inclusive, falando que eu era boa tecnicamente naquilo que eu fazia, na parte ali de trabalhar com organizações, experiência do cliente, então naquilo que eu fazia de prático, de técnico, eu era muito boa, mas eu patinava no relacionamento interpessoal, no desenvolvimento humano mesmo, em soft skills, né, em capacidades que eram psicocomportamentais e não técnicas. Então, eu conseguia desenvolver muito bem, com agilidade, enfim, realizar muitas coisas, o que também é explicado pelo meu mapa de caráter.
eu conseguia executar muitas coisas, conseguia produzir, comunicar e tudo bem, tudo mais. Só que ali nas relações mais íntimas, ali no contato mais com equipes, ali tinha o meu desafio, que justamente entrava outras questões que eram mais particulares e mais íntimas, entravam um desenvolvimento da minha psique mesmo, que eu não tinha essa direção. Então era curioso, né? Porque eu recebia também esse feedback de que eu precisava melhorar a minha comunicação, só que eu também não recebia nenhuma direção, eu não recebia clareza, então eu não tinha nenhuma direção, eu só tinha o problema apontado e nenhuma solução, né? Nenhuma saída, né? Eu cheguei a fazer outras tentativas mais convencionais, só que a questão era, eu não sabia o que precisava ser tratado. Eu sabia que existia possíveis caminhos. Vou fazer terapia, que é quando a gente fala de cuidar da mente, o caminho, a saída mais óbvia é essa. Só que mesmo nesse ambiente terapêutico, eu não sabia o que levar, né? Eu não tinha a clareza do que precisava ser tratado exatamente. Eu sabia que tinha um desconforto, só que eu não tinha objetividade, né? Eu não tinha exatamente. Eu precisei. Eu usei, né, da técnica disponível ali para mim naquela ocasião de ficar falando para tentar achar. Porém, quando eu fui conhecer a técnica da análise corporal, eu descobri um meio em que a luz era lançada muito mais claramente sobre quais eram os padrões repetitivos que eu tinha, quais eram as raízes biológicas e emocionais daquele comportamento, né, daquele padrão. Não é nem um comportamento, é o funcionamento que leva ao comportamento. Então, eu estava tentando tratar pelo comportamento e a análise corporal me mostrou o funcionamento. E ali eu descobri alguns pontos importantíssimos, relevantes, que explicavam bastante das minhas dificuldades ali em relação ao relacionamento com as pessoas e a dificuldade para desenvolver algumas coisas que até eram natas, olhando para o meu padrão de funcionamento, são padrões, né, que são facilidades para mim, só que como eu já vinha de um histórico em que esse recurso meu, né, essa capacidade, que no caso era justamente a capacidade de me comunicar bem, de falar e de gostar de falar, eu vinha de um histórico em que isso não era valorizado, isso não era muito usado até, eu não tinha muitas oportunidades de deixar aflorar essa habilidade minha, esse recurso meu. E como eu não usava, eu não sabia usar, lógico. Por mais que nós tenhamos tendências e facilidades, ainda assim, como qualquer outra coisa, são hábitos que, conforme a gente vai treinando, a gente vai repetindo, eles vão se aprimorando. Então, eu posso nascer ou desenvolver ali logo ao nascimento, logo na infância, eu posso desenvolver algumas facilidades e nunca usá-las, ou usá-las muito pouco, e aí realmente não vai desenvolver muita da forma ideal que poderia, né? Não vai desenvolver todo o seu potencial. E é esse que o mapa de caráter nos traz por meio da análise corporal. Ela nos dá esse mapa de potências e esse mapa de perigos, né? O que te leva para o mau caminho, né? O que te leva a ativar ou desativar determinado traço, né? Colocar ele na dor ou levar ele para o seu potencial, desenvolver o seu potencial. E aí, entendendo tudo isso, que eu cheguei numa solução, que eu cheguei a encontrar o caminho. Não vou dizer que foi uma virada de chave automática, porque não é nenhum processo de desenvolvimento pessoal, é uma chavinha automática que você vai lá, aperta um botão e resolve toda a sua vida. Não, ele é um procedimento constante, ele é ali no dia a dia, até porque nós estamos sempre aprendendo coisas novas, nós estamos sempre expostos a estímulos muito fortes e constantes, e por isso é no dia a dia mesmo. A análise corporal, ela é
esse conhecimento, né, é algo muito prático para a gente aplicar no dia a dia, literalmente, né, diariamente, porque nós estamos com nós mesmos todos os dias. Então, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento para traçar bons planos, tomar boas decisões e, acima de tudo, ampliar as nossas percepções. Mas aí você pode se perguntar, mas Camila, você não é a criadora do método In Place? Por que você fala tanto da análise corporal? Primeiro que a análise corporal é a minha profissão principal no momento. Não que eu tenha abandonado a área de corporativa ou de experiência do cliente, que também é a minha área de especialização, mas eu agreguei as duas coisas e o método In Place, ele também nasceu da análise corporal. Na verdade, o método In Place, ele tem duas bases, né, dois fundamentos. Um deles são os 5 traços de caráter, que também são o fundamento da análise corporal. Não vou nem dizer que os traços de caráter nasceram com a profissão de análise corporal. Na verdade, a análise corporal, ela foi criada há muito tempo atrás. A ferramenta mapa de caracteres e toda a profissão, né, todo o conceito que foi elaborado, que possui seu código de ética, que tem certificação reconhecida pelo MEC. Então, são várias... ocorreu ali depois um aprimoramento de um conhecimento que já era bem antigo, dos tempos de Freud. Então, é um conhecimento antigo que foi atualizado, que foi institucionalizado, não é nem essa a palavra, né? Foi criada uma ferramenta para poder aplicar de uma forma coerente e funcional. E a partir disso, né, a partir desse mesmo eixo, esse mesmo fundamento da análise corporal, que nasceu o In Place, né, que são os 5 traços de caráter, como esses traços se comunicam, e também a linguagem silenciosa, que é justamente essa capacidade de ampliar a percepção para além daquilo que está sendo dito, né? Além das palavras propriamente dito, qual que é o cenário, quais são os elementos psicocomportamentais que também estão ali expressos na comunicação, no texto, na forma, na linguagem, em todo o formato do pensamento por trás da mensagem. Então, tem vários elementos dentro do texto e da fala também, dentro da nossa comunicação, que mostram quais são esses mesmos traços de caráter da análise corporal. Então, o In Place, ele tem esse fundamento. Então, essas duas profissões, né? Na verdade, tem a análise corporal, que faz a análise do corpo, indica como você funciona como um todo, e o In Place, ele mostra na sua comunicação quais são os traços no momento da fala, ali no momento que você está se comunicando, no momento que você escreveu determinada coisa. Ele mostra qual era o traço que está no comando ali no momento da fala, e não necessariamente qual é o seu traço predominante. Não dá para substituir um método pelo outro, mas dá para usar o In Place como um alerta para identificar qual traço está no comando no momento, e se ele está em dor ou se ele está no recurso, e já ficar alerta, ter mais clareza. Ele traz ali um atalho, né, uma facilidade para você entender qual traço está se comunicando, e também no ambiente corporativo ele consegue entender o seu cliente, né? Ele consegue mostrar padrões de funcionamento do seu cliente para você ajustar a sua comunicação e também traçar ali estratégias de comunicação mais adequadas, mais ajustadas à necessidade do seu cliente. A análise corporal, ela não é concorrente com nenhum método terapêutico, ao contrário, como eu mencionei antes, ela é aliada para muitas pessoas, muitos psicólogos e psicoterapeutas em geral, que estão se formando como analistas corporais e estão agregando esse conhecimento à sua prática clínica. E o In Place, por sua vez, é o mapa da linguagem, né? Se a análise corporal identifica os padrões através do seu corpo, o In Place identifica através da sua fala quais são os traços predominantes no momento, e tudo isso está acontecendo todo dia. Você está se comunicando todo dia, o seu corpo está com você todo dia, os seus traços estão se
se comunicando também, é que dá para fazer algumas negociações, porque nem todas as situações vão agradar a todos os traços. Então, sempre precisamos estar negociando com nós mesmos o que a gente quer fazer, onde a gente precisa chegar e negociar com os traços que vão precisar ficar na berlinda em algumas das situações e depois compensá-lo. Então, existe toda uma técnica, toda uma estratégia para o dia a dia. Isso não significa que você vai abrir mão de qualquer outro tipo de tratamento. Como a análise corporal, ela tem um campo de atuação circunstancial, que é nessas situações do cotidiano, no dia a dia mesmo, naquilo que você precisa fazer para agora, para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a sua situação, o seu estado emocional, mental no momento. Mas pode ser que exista aí algumas situações que são mais existenciais, são traumas, são questões mais delicadas que vão precisar de uma abordagem mais ampla, um acompanhamento mais de perto. E aí, todas as outras abordagens continuam à disposição, com a vantagem de que, sabendo como você funciona, você tem muito mais clareza sobre qual é o problema, onde está o problema, e até ajuda você mesmo, sabendo já desse conhecimento, ajuda a direcionar a sua terapia, né? Você ajuda você a direcionar a sua narrativa, né? Colocar os elementos que precisam ser ditos no momento certo, já sabendo de antemão quais são os traços que estão ali naquela questão, naquela situação. Que foi uma das coisas que eu não tinha, né? Quando eu comecei a fazer terapias convencionais, eu estava ali por tentativa e erro, falando, sem nenhuma direção específica, sem que eu mesma estivesse me direcionando, né, nesse sentido, em busca de algo que eu não sabia o que era. Então, hoje, desde que eu fiz a análise corporal, eu não fui buscar nenhum outro tipo de terapia nesse sentido mais prolongado, mas se eu for, em algum momento eu vou ter muito mais clareza do que levar, do que apresentar e do que dizer, né? Justamente aqui eu falando do método In Place, né? Eu sei exatamente quais elementos da linguagem e da comunicação para trazer, né? Para conseguir gerar essas informações que realmente precisam de ajuda de outra pessoa, né, de outros olhos, para a gente trazer mais clareza, para a gente trazer mais consciência e mais razão, né, porque principalmente pessoas que têm traços mais emocionais ou que os traços emocionais delas estão mais doídas, né, mais na dor, elas têm uma dificuldade para sair, né, desse domínio das emoções em determinadas circunstâncias. E aí nessa situação em específico também, não só nessas, mas nessa em especial, é fundamental ter outras pessoas para nos ajudar a pensar, para nos ajudar a trazer, a racionalizar e encontrar uma saída que muitas vezes realmente não dá para chegar sozinho. Por isso que a análise corporal, ela não tem esse objetivo de substituir nada, mas ela é um apoio fundamental para todas as pessoas entenderem mais dentro do seu dia a dia e acharem soluções que são mais de acordo com o seu padrão de funcionamento. E se você quiser entender como você funciona, se você quiser receber o seu mapa de caráter para entender aí o mapa dos seus porquês, dos porquês você age como age, sente como sente, do porquê você pensa como você pensa, ou porque você pensa demais antes de agir, ou você sente demais antes de pensar. Então, todas essas respostas você encontra no seu mapa de caráter por meio da análise corporal. Então, se você quiser, aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar em contato comigo, para você agendar a sua análise corporal, e eu te encontro no próximo episódio.